A gente combinou de fazer um código. É isso. Mas conta de Londres, como é que foi essa experiência, assim? Vocês pegaram a primeira obra lá. É que, assim, o mercado londrino, na verdade, nós não podemos ainda... Como a Marina chegou no mercado meio pandemia, ela não conseguiu dar entrada para validação de diploma, então nós não podemos administrar obras por lá. O que nós podemos é projetar. Então, o nosso papel é projetar e prestar uma consultoria para o cliente. Né? Então, esse é o nosso papel mesmo por lá. Então, nós fizemos o projeto, conversamos com os builders de lá, que são os construtores. Então, aprendemos muita coisa. Primeiro, porque as regras são totalmente diferentes. Como, por exemplo, nesse caso, é uma casa. Então, é uma casa antiga. As casas de Londres são antigas. Então, quando você vai fazer uma reforma, você tem toda uma norma que a prefeitura exige anti-chama. Né? Então, você tem que fazer todo um tratamento que a gente não sabia. Por exemplo, aqui no Brasil é difícil você ter que fazer um tratamento anti-chama na sua casa. Lá, obrigatoriamente, você tem que fazer. Não lá pode... é tudo de madeira também ou não? Não, tem alvenaria. Tem alvenaria. Essa casa, o processo construtivo é muito parecido com o nosso. Não é esse ponto. Eu perguntei porque nos Estados Unidos é tudo madeira, né? É, tudo madeira. Mas aqui em Londres tem muito sistema de aquecimento nas casas, né? Quase todas têm, é obrigatório. Então, acaba tendo essa... Entendi. Isso. Faz sentido, faz muito sentido. E também eles têm muito esse medo do incêndio. Aí, por exemplo, aqui, hoje, se você falar em projetar um banheiro... A primeira coisa que você fala, não pode esquecer da tomada no meu secador, ou da minha chapinha. Ou preciso pôr um USB, porque meu espelho precisa do USB. Lá não pode ter ponto de elétrica dentro dos banheiros. Em muitos países da Europa é proibido, né? É proibido, exatamente. Então, tudo isso é uma adaptação pra gente. Como fazer, as construções não podem... O interruptor, desculpa te cortar, fica do lado de fora, né? Da porta. Do lado de fora. Nem tomada. Interruptor é... Interruptor, tudo pra fora, pra não ter risco, entendeu? Se bem que na Itália e na Espanha não tem muito isso, né? Então, eu vi na Itália também com um interruptor interno, mas em Londres, pelo menos, não pode. E as tomadas você tem que acionar também, né? Tem que acionar. Você liga ou desliga as tomadas, né? Então, assim, é muito legal. Mas, e outra coisa que a gente sentiu dificuldade, nós projetamos uma sanca aberta. Aqui no Brasil, você fala, uma sanca de gesso aberta. O builder, o construtor, ele olhou e falou, mas o que é isso? Como Não assim? tem? Como faz? Nunca fiz. Como fazer? Como executa? Então, aí a gente não pode administrar a obra, mas... Aí que nós entramos com esse ladinho brasileiro explicando, né? A nós não, Marina, explicando como que funcionava, aí os nossos detalhamentos, mas foi super bom. Aí o detalhamento em si... Mas lá eles não estão habituados com não isso? Não estão, eles não fazem isso com tanta frequência. A forma de iluminação deles é um pouco diferente da nossa. Então aí aconteceu, assim, algumas coisas que a gente foi descobrindo ao longo do processo. Mas fora isso, nós descobrimos peças decorativas maravilhosas, né? Poxa. A pronta entrega. Aquelas lojas incríveis. Então, assim, é delicioso. Vocês que vão para Milão, na feira, sabem o que a gente está falando de design, né? Então, assim, o design, por exemplo, das peças que tem em Londres, vem muitas da Itália, você tem disponível. Aqui, agora, nesse momento de pandemia, principalmente, as coisas estão um pouquinho escassas, os prazos são altos. E outra característica diferente aqui, amamos um planejado. Amamos uma marcenaria, um planejado, alguma coisa. Lá, eles odeiam. Assim, a maioria prefere a facilidade de você entrar na loja, comprar e colocar. Entendeu? A marcenaria vai ser na cozinha, no banheiro, mas fazer 1000 painéis. Não tem, né? Não, eles não são muito focados nisso. Eles gostam, visualizaram os projetos, adoraram, mas na hora deles quererem executar, eles preferem optar pela cultura mais local mesmo. Neste primeiro projeto. Vamos ver se nos próximos a gente não entra com um pouquinho o lado brasileiro. A brasileirar Londres, Levar a arquitetura brasileira para fora. Pra lá. Vamos exportar o que a gente tem de melhor aqui, né? Exatamente. Muito legal. Eu só queria também explicar para quem está nos ouvindo o seguinte. Esse vídeo está no YouTube, como eu disse, a gente está gravando agora ao vivo. E depois a gente vai fazer alguns cortes. Inclusive, produção, vocês estão anotando aí já os trechos? O áudio tá legal? Maravilha. Então, nos sigam aí, se inscrevam no YouTube, porque vai sair depois, durante a semana, os cortes de alguns trechos que são mais interessantes ou que são mais relevantes e que a gente acha que vocês que estão nos assistindo
possam gostar bastante.